Fica ligado aí porque saiu mais uma cena completa de Superman e essa cena bate também diretamente com aqueles vazamentos que revelam a trama toda. Quer saber com todos os detalhes e ver absolutamente tudo que tá nessa cena? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e seguimos com hype a mil para Superman, porque esse filme eu acho que vai ser sensacional, vai ser gigantesco. Eu tô muito no hype para Superman, porque é um dos meus heróis favoritos desde sempre. E diz aí, tá no hype para Superman? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, porque assim, teve um vazamento anterior da trama das cenas pós-créditos que eu trouxe aqui. É um vazamento que já foi bastante divulgado em outros perfis e tal, de algumas sessões testes, tá? E no vídeo anterior eu trouxe que algumas cenas estão batendo realmente com aquele vazamento. E eu tô indo atrás, pesquisando, procurando mais vazamentos para ver se realmente esse vazamento é real, se não é. E eu tava olhando pelo Reddit e muita gente tá dizendo que esse vazamento é completamente real. O que faz sentido porque bate exatamente com as cenas do vídeo anterior, tá? Cada spot de TV confirma mais esse vazamento. E tinha uma pessoa dizendo que esse vazamento não era real, que não fazia sentido, que assistiu o filme e que não tinha nada a ver, tá? Que muitas coisas são modificadas. Aí a gente fica realmente na dúvida. Porém, como eu falei anteriormente, essas cenas estão batendo cada vez mais com os vazamentos. E essa cena que eu vou trazer hoje bate também diretamente com o vazamento. Então a gente fica na dúvida, a gente não tem como saber se esse vazamento é 100% real ou se ele é falso. Até porque é um vazamento, são pessoas anônimas jogando ali. Algumas coisas eu fiquei na dúvida. Uma questão é a questão da Supergirl, que chegaria no final do filme bêbada, né, depois de beber todas. Aí como é que ficaria essa questão? Como o James Gunn iria adaptar? Sendo que na Terra, com o sol amarelo, ela não ficaria bêbada. Ela teria que estar em outro planeta com o sol vermelho, com os poderes enfraquecidos para poder ficar bêbada e depois chegar até a Terra, e ali ela teria contato com a radiação solar amarela. E isso curaria ela. Então, essa é uma questão que eu fico na dúvida se realmente vai acontecer ou não com relação ao final, tá? Que pode ser alterado, pode ser que algumas coisas estejam corretas, algumas não. Mas a gente vai saber isso mais pelo dia 8, já tá quase na semana que vem, que é quando eu vou assistir esse filme e vou trazer absolutamente tudo assim que eu assistir o filme, mais pra noite, final da noite, assim, começo da madrugada, eu já vou trazer todos os spoilers, absolutamente tudo sobre Superman. E aí a gente vai desvendar e ver o que tá correto e o que não tá correto. Porque assim, os spots estão batendo diretamente com esse roteiro. E a gente vai ver essa cena agora que bate direto, tá? Eu tentei fazer um react, trazer a cena aqui, postei antes e o vídeo deu bloqueado. Então eu vou ter que tirar prints e botar ali com a legenda e eu vou descrevendo absolutamente tudo que tá na cena, porque senão eu não consigo lançar o vídeo, tá? Então assim, primeiro o Lex chega lá, né, na Fortaleza da Solidão, com o seu grupo, né, com a engenheira, com o Ultraman e tal, e diz assim: nós viemos para ele. Eu acho que aqui na tradução seria assim: nós viemos por ele, né? Pelo Superman. Espero que haja algo aqui. Exatamente como estava no vazamento. Que ele chega na Fortaleza da Solidão para buscar algo que incrimine o Superman. Que podemos usar para convencer o general. General deve ser o General Lane, pai da Lois, para convencer ele que o Superman é realmente uma ameaça para a humanidade. E ele vai encontrar, se tiver certo aquele vazamento, realmente algo que incrimine o Superman, que jogue a população contra o Superman, que é aquela mensagem do Jor-El. Se essa mensagem realmente for verdadeira, as coisas mudam completamente de figura, mas eu acho que o Lex vai fazer alguma coisa, ele vai tirar de contexto, vai talvez pegar só um pedaço ali, que pode dizer assim: você tem o poder de dominar toda a Terra, e cortar. Daqui a pouco o Jor-El fala: você tem o poder de dominar toda a Terra, todo o planeta, mas não faça isso. Seja uma pessoa para guiar a humanidade. Ele simplesmente corta aquela parte final.
e tira de contexto, como acontece muito pela internet hoje em dia. Isso é usado bastante para incriminar pessoas. E como a trama de Superman está girando ao entorno disso, é uma trama muito atual com relação a isso, e o Lex vai usar a mídia, vai usar a internet, vai usar a opinião pública contra o Superman. Eu acho que o James Gunn pode fazer isso baseado no que está sendo feito hoje em dia pela internet. Isso acontece muito. Aí ele diz assim: eu não consigo entender os meta-humanos, mas ele é tão pior. Ele diz que não entende bem os meta-humanos que estão surgindo, já existem há 300 anos naquele universo, como estava naquele vazamento dos 30 primeiros minutos, tá? E ele diz que o Superman é tão pior, talvez seja um cara mais humanizado, porém com um poder muito maior, né? Super-Homem. Ele não é um homem, ele é um witch, uma coisa. E isso é muito Lex Luthor, de ver o Superman como uma coisa, como um cara que não é um humano, que não se identifica com um humano, e sim como uma aberração. Isso é típico do Lex Luthor, também dos quadrinhos, tá? E aqui tem uma frase que não faz muito sentido: com um grito coqueiro e um vestido estúpido. Aqui talvez na tradução fique estranho, né? O vestido estúpido deve ser a maneira que ele tá usando para falar sobre a roupa, o traje do Superman, né? Que em algum momento se tornou o ponto focal da conversa do mundo inteiro. Ou seja, o Superman se tornou o foco maior do mundo todo. É o ponto de esperança, é a pessoa mais importante no mundo com relação aos seus poderes, com relação a tudo que aconteceu. É o grande acontecimento que parou o mundo nos últimos 3 anos, desde que surgiu o Superman. E isso, é óbvio, fere o ego do Lex Luthor. O Lex Luthor é um vilão que é totalmente movido a ego. E se tem alguém que movimenta o ego e atrapalha o brilho do Lex Luthor, principalmente em Metrópolis, é o Superman. E isso gera reação ao Lex Luthor. Isso já aconteceu várias vezes, isso é muito utilizado na fase de John Byrne dos quadrinhos. Lá nos anos 80, lá por 86, por aí, isso também é muito utilizado em outras mídias também, mas isso eu acredito que vem muito de John Byrne também, claro. Veio de outras fases da Era de Prata, Era de Ouro, mas ali ele era muito mais um cientista louco e tal, e um vilãozão. Aqui na fase de John Byrne, basicamente é isso. E aí ele termina dizendo: nada se sentiu certo desde que apareceu. Nada se sentiu certo na visão dele, né? Na visão deturpada de ego do Lex Luthor, né? Que é uma pessoa que tem esse ego gigantesco, ele vê o mundo ao seu entorno. Quando algo o atrapalha, ele muda completamente, ele vê assim como um grande alvo. E a ideia é essa. É assim que o Lex Luthor quer destruir o Superman, colocando o governo dos Estados Unidos, colocando o exército e colocando a opinião pública e as pessoas, a população, contra essa pessoa que está se tornando um grande ídolo da humanidade. Porque é assim que o Superman é desde sempre. Então a ideia é essa: destruir o Superman, principalmente com relação à sua imagem. E depois, óbvio, né, destruir com relação ao Ultraman, lutar com o Superman e tal, e por aí vai, né? E aí tentar vencer realmente com dimensão de bolsa e coisas assim, coisas que eu já trouxe nos vazamentos anteriores. Eu vou deixar aqui nos cards e também uma playlist completa. Mas se você quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo de Superman em primeira mão aqui no canal mais rápido da galáxia, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe, tudo que surgir de Superman você encontra aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando absolutamente tudo de Superman. Até mais!